A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a terceira lição do quarto trimestre da EBD, intitulada O Corpo e as Consequências do Pecado. Antes de iniciarmos propriamente nossa abordagem, gostaria de frisar que não temos a intenção em nosso canal de ministrar a lição bíblica a ser estudada. Até porque seria muita pretensão em 7 minutos abordar todo o conteúdo da lição. O que nós queremos é que você que nos assiste com essas pinceladas da lição se apaixone pela Escola Dominical e venha estudar conosco a Palavra de Deus. Dito isto, vamos em frente? Pois bem, na próxima aula aprofundaremos a reflexão sobre os efeitos do pecado no corpo humano, mostrando a transição da perfeição original da criação para a realidade da morte e da deterioração, mas também apontando para a glorificação futura em Cristo. A estrutura da lição está montada em 3 tópicos principais. Primeiro, da perfeição à morte, onde veremos a queda e suas marcas. Segundo tópico, a responsabilidade humana, onde enfocaremos a experiência de fraqueza e sofrimento. E, por fim, o último tópico, do abatimento à glorificação, quando destacaremos a esperança na redenção do corpo. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente, então. Nunca é demais frisar que o corpo humano foi criado perfeito por Deus, mas submetido às consequências do pecado desde a queda. A certificação divina do estado de perfeição é vista em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Entretanto, a entrada do pecado trouxe consigo dor e morte, como em Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O tema pecado e dor é fundamentado na sentença proferida a Adão e Eva, que, como evidencia, o corpo tornou-se sujeito ao sofrimento, conforme Gênesis 3:16 a 19. Essa limitação não é apenas física, mas também psicológica e existencial, já que a dor lembra constantemente a ruptura com Deus. Por fim, o terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão, mostra que o envelhecimento, ainda que seja fruto da queda, pode ser encarado com gratidão a Deus, pois cada fase da vida carrega um propósito. O Salmo 90:10 afirma que a nossa duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Sendo assim, a velhice revela a autenticidade na experiência humana e convoca o crente a valorizar a vida como dádiva. No tópico 2, a responsabilidade humana, composto apenas de 2 subtópicos, abordaremos o papel do livre-arbítrio. O corpo não é apenas um receptáculo de experiência, mas instrumento para escolhas, podendo ser usado tanto para o pecado como para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20 registra, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por sua vez, a potencialização do sofrimento, segundo o subtópico, é explicada como consequência direta de más escolhas, vícios e negligências que agravam os efeitos já presentes no corpo decaído. Gálatas 6:7 afirma, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Assim, o ser humano é responsável não apenas pela herança da queda, mas também pelas decisões que intensificam o sofrimento físico e espiritual. O derradeiro tópico é sublime e esperançoso, pois descreveremos a condição da fragilidade humana e a responsabilidade futura. A realidade das enfermidades é uma das marcas mais visíveis da queda, sendo testemunhada pela vida de servos de Deus, como o apóstolo Paulo, que disse em 2 Coríntios 12:7, e
para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O tema do segundo subtópico, enfado e canseira, ressoa no lamento do salmista, Salmos 6,6, que clama: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, choro sobre o meu leito. Reforçando que a vida sob o peso do pecado é marcada por limitações e fragilidades. Contudo, o ápice da lição se encontra no anúncio da esperança do corpo glorificado, conforme a promessa de Filipenses 3,21, descrita por Paulo, o apóstolo dos gentios, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Essa transformação aponta para a restauração plena do corpo, não mais sujeito à morte e ao pecado, mas revestido da imortalidade, de acordo com 1 Coríntios 15, 53 e 54, que diz: porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa terceira lição do último trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma maneira exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.